Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. O Despachados está no ar, somos o videocast que fala sobre direito sem juridiquês. E hoje aqui sempre comigo os advogados que fazem esse videocast acontecer. Samir Schwaib, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Justo. Prazer estar aqui. Agradeço já de bate-pronto o Roberto Delmanto para estar com a gente. Ela não tinha anunciado ainda, mas ele Mas tudo bem, agora ele já deu spoiler, mas aqui hoje nós recebemos um convidado especial, Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Karen. É um prazer Obrigado, tê-lo aqui Samir, com a gente. Justo, um prazer. E hoje está faltando um dos integrantes do despachado, que é o advogado Marcos Paiva, não pôde estar com a gente, mas enfim, estamos representando, certo? Perfeito. Sem bullying com Marcos Paiva, por favor. Problemas médicos, né, gente? Tá ficando velho, né? Os geriátricos? Faz parte. E hoje nós vamos falar sobre o julgamento dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, que está no centro de uma análise política e jurídica, né, de muito debate, de muitas polêmicas, enfim. Chamamos o Delmanto aqui para entrevistá-lo e entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, né, do que já aconteceu, do que está por vir, de qual o provável desfecho. Então, Delmanto, vou começar com uma pergunta que é a seguinte: qual a principal fundamentação jurídica utilizada pelo STF para aceitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Karen, são os elementos que foram postos na denúncia, né? Aquela denúncia extensa, bastante complexa, mas que ela é irrigada, sobretudo com relação ao ex-presidente Bolsonaro, com aquelas lives que ele dava, com aquelas entrevistas, né, com aquelas exposições gravadas, então mostrando que aquilo tudo seria um preparativo, né, quando ele questionou as urnas, que seria um preparativo para desacreditar o sistema eleitoral e, ao desacreditar o sistema eleitoral, preparar o caminho para um futuro golpe caso ele perdesse as eleições. Então isso já começaria lá em 21, né, quando teve aquela reunião com embaixadores, aquela coisa toda, já antevendo uma eventual derrota, quando o atual presidente foi, como se diz, descondenado, né, pelo Supremo e se candidatou, como se fosse um antevendo aquilo, estaria ali preparando o caminho para o terreno, para um futuro golpe de Estado. E então a denúncia contra o Bolsonaro, ela tem essas lives, que por si só, na minha opinião, não dizem nada, somadas à delação do Mauro Cid. Ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. E essa questão do Mauro Cid é muito delicada, porque ele deu 9 versões distintas na sua colaboração premiada. Cá entre nós, isso é um absurdo. Né? Nenhum juiz em primeiro grau daria atenção a uma delação com 9 versões diferentes. Então, o que existe contra o Bolsonaro são essas lives. A questão do Mauro Cid, basicamente, é isto. Aí depois, contra os outros acusados, o general Heleno, tem um tal da agenda que pegaram com o general Heleno, o Braga Neto tem lá aquelas questões, aí precisaria ver com o advogado dele, detalhadamente, o que tem contra o Braga Neto, mas sempre com base na delação do Mauro Cid. Depois tem desse núcleo, aqueles que estão lá, que era secretário, tem o Ramagem, que é deputado, e assim, são 8, né? Nesses aí. Então, o Supremo fez esse recebimento, não é, da denúncia, e com base nesses indícios. Sim. Agora, eles falaram que reuniram provas, né, suficientes, isso os integrantes do Supremo. Então, né, assistindo ao julgamento, né, de falar assim, provas, existem as provas diretas e as provas indiretas. A prova direta é você ver um assassinato, você testemunha um fato, você tem uma questão assim, vista diretamente. E a prova indireta que é o indício. Você sabe, tem a prova de um fato do qual se deduz que outro tenha ocorrido. Então, na verdade, o que tem aí são vários indícios, né? São contra o Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra o Ramagem, contra o general Heleno, tal,
que daí se deduziriam. Então vai ficar essa discussão, se é uma prova direta ou se é um indício. Agora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito grave. Ninguém retira a gravidade daquilo, né? Um absurdo daquilo que aconteceu, realmente algo deplorável, né? Isso ninguém retira a gravidade disso. Mas caberá aos advogados agora demonstrar que, na minha ótica, essa seria uma linha de defesa, que é o do chamado crime impossível, né? É o que já chama o golpe de estilingue, né? O golpe, cadê o tanque, cadê os fuzis, cadê realmente uma orquestração militar, né? Porque o ministro Flávio Dino, no dia do recebimento da denúncia, já embarcou nisso e falou, não, para mim a arma do golpe armado pode ser um pedaço do pé de madeira de uma mesa. O ministro Flávio Dino falou isso. Temos que ampliar o conceito de arma. Já está preparando a coisa para falar que é um golpe de Estado armado. Mas armado com o quê? Não é? Aí pegaram o depoimento lá naquela confusão toda que as coisas foram graves, né? Mas que uma policial estava no cavalo, foi derrubada e alguém com uma barra de ferro teria batido na cabeça, no capacete dela. Sim, houve essa... Agora, mas a barra de ferro no capacete de um cavalo armado é armamento para um golpe de Estado violento? Então, assim, há uma série de falhas nessa denúncia. E são falhas muito sérias, não é? E, para mim, a principal linha de defesa, se eu fosse advogado e estivesse lá, é a do crime impossível. Sim. E um ponto interessante, até eu vou te provocar um pouquinho aqui, Delmanto, mas a questão do STF e do julgamento ser eminentemente jurídico versus o político. Então, assim, aqui a interpretação que dá com o que a gente vê, o que a gente escuta e lê, é que o lado político está sendo levado bastante em consideração também. Então, é isso que você falou, do pé da cadeira, do batom, enfim. Assim, aparentemente está se dando um peso maior em razão dos envolvidos. Você entende que isso faz algum sentido? Isso pode ser um argumento da defesa do ex-presidente Bolsonaro? Enfim, qual que é a tua visão sobre isso? Roberto, antes de você... E o julgamento só por uma turma? E não levar em consideração o plenário como um todo? O que você acha? Eu entendo que tá tudo errado, né? Eu entendo que está errado. Vamos por partes, né? Assim, todo julgamento, por mais que a gente tente evitar, ele tem uma consequência política, ele tem um viés político. Qualquer julgamento. Desde um juiz de primeiro grau a um tribunal, quando você tem casos de repercussão, é inegável que haja alguma, realmente, digamos, um nível, mesmo que seja menor ou não, de influência de politização, de quais as consequências que esse julgamento trará para a sociedade, porque o juiz tem esposa, tem filha, tem mãe, tem sogra, tem os amigos na sociedade. Então, o remédio contra isso é a chamada fundamentação e legalidade, né? O juiz, para decidir, ele precisa decidir de acordo com a lei e tem que fundamentar, tem que motivar as razões da sua decisão. E isso serve como um antídoto para que um julgamento não seja meramente político. Mas existe a interpretação da lei, existe a interpretação dos fatos, e a política entra aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que o histórico de vida de um juiz, de um lado ou de outro, as suas convicções íntimas, por mais que ele tenha que se basear na lei e nos fatos, esse seu histórico, esse seu preconceito de visão de mundo influencia na interpretação dos fatos e influencia, sim, na interpretação do direito. Isso gera uma grande aflição, porque gera uma grande insegurança jurídica. Então, cada juiz decide como quer, não é? Mas é uma realidade isto. É uma realidade. E aí você tem um recurso, você tem apelação, você tem isso aí para você ter o controle, não é? Para você ter várias esferas para você minimizar essa questão. E aí eu já entro, Justo, na questão do julgamento pelo Supremo e pela turma. Essa é uma questão. Você veja que como uma coisa é absurda.
Carla Zambelli, deputada federal, aquele episódio lamentável da arma, está sendo julgado pelo plenário do Supremo. A Carla Zambelli está pelo plenário. O Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Ramagem, um maior processo da história do Brasil, mais importante, com 2 generais no banco dos réus, julgado pela turma. Por quê? Porque quando começou o julgamento aí desses casos, né? E foi aqueles advogados foram no plenário, ao vivo, e achincalharam com os ministros, a verdade é que eles achincalharam, né? Os advogados ali, realmente, na minha ótica, eu tenho muitas restrições da maneira como foram feitas a maioria daquelas sustentações orais, ofendendo, atacando, não é? Então, o que eles resolveram? Ficaram expostos. Aí houve uma mudança no Supremo, a partir de agora, os julgamentos serão virtuais. Você tem que mandar uma sustentação oral por vídeo, na expectativa que eles assistam, hein? E não põe em velocidade dupla ou tripla para passar rápido, os 15 minutos, né? Na expectativa. Aí, inclusive, um renomado advogado escreveu um artigo outro dia no Estadão, falou, olha, o advogado é bonzinho, mas não é ingênuo, né? E os ministros outro dia no STJ falaram, não, nós assistimos, há um mito que nós não vamos assistir as dezenas de sustentações orais via, mas nós assistimos, os ministros se defendendo, mas vê para crer, né? Pelo menos deveria ter sabe aquelas aulas que você faz curso online, que você tem que clicar? Que nem o celular, o WhatsApp da Azulzinha. E precisa ver se foi ele mesmo, se não foi um assessor, né? Sim. É complicado, né? O advogado a gente quer ver a coisa na hora. Mas enfim, aí mudaram a regra e falou, agora o julgamento vai ser virtual. Então acabou o show dos advogados, não é? Acabou o show dos advogados. E aí depois fizeram uma outra regra. Não, e além do mais, os julgamentos daqui para frente vão ser pela turma, não vão ser pelo pleno. E isso o próprio plenário decidiu mudar o regimento, só que isso então da Carla Zambelli veio antes dessa nova mudança. Então você tem, agora, poderiam eles, um dos ministros, afetar o plenário, né? Pedir para ir para o plenário. Aliás, o Fux, nesse julgamento, ele falou que entendia que deveria ser o plenário, mas ele ficou vencido e ele não conseguiu sozinho afetar o plenário, não concordaram e ficou na primeira turma. E não cabe recurso, a não ser que eles tenham 2 votos. As chances ali, né, assim, pelo que eu vi do julgamento do recebimento da denúncia, que é um mero início. Esse julgamento do recebimento da denúncia tem que ser minimalista. Sim. É um julgamento minimalista. Quando eu vi lá, o ministro Alexandre botou um vídeo das coisas, os ministros acabaram adentrando, rebatendo os advogados. Esse foi um ponto extremamente criticado, né? A exibição desse Era vídeo. receber a denúncia só, né? Era só receber a denúncia, exige fundamento, isso aqui era uma coisa de mínima, mas fizeram ali e fizeram questão de enfrentar os advogados, até na questão Flávio Dino, o ministro Flávio Dino falando do que é arma, do que não é arma, que pode ser o pé da cadeira, e a Esse é o coisa... lado político da questão, né? E aí, adentrando, fizeram um julgamento para a plateia também, não é? A exposição do vídeo foi para legitimar o julgamento, né? Aquela coisa toda. Então, assim, a gente percebe que eles avançaram no mérito demasiadamente. Eu já disse em outra oportunidade que depois que terminou o julgamento, eu falei, só faltou calcular a pena do Bolsonaro e de todos. Já condenaram. Todos condenaram. Pela manifestação do recebimento, eles avançaram tanto e avançaram todos, menos o ministro Fux, que só faltou calcular a pena. Delmanto, naquela linha que a gente conversou antes de abrir o microfone aqui, existe um zoom aí, vamos dizer desse jeito, se porventura alguém da direita foi eleito presidente, esse alguém da direita poderia dar uma anistia para uma eventual condenação que o Bolsonaro e a turma teve. O que você acha disso? Vamos lá, vamos. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas... Assim, vai depender da mobilização, né, política. Se nós tivemos esses atos aí agora, nesse último final de semana, né? Foram 55 mil pessoas, 45, 50, né? Eles estão oscilando ali entre 45 e 55 mil, mas enfim, mobilizou. É gente pra caramba. A gente. Que peso que pode ter esse protesto também, O maior peso foram os outros políticos que estavam lá. Não necessariamente. Governadores, né? Governador de São Paulo, ou seja, inclusive.
um amplo espectro da direita, né? Uma direita mais ampliada, não é? Esse é o movimento que passou. Agora sim, se o Congresso aprovar a lei da anistia, primeiro precisa um presidente da República sancionar a lei. Hoje o Lula, evidentemente, se fosse aprovado enquanto seu mandato, ele não sancionaria a lei, né? Ele vetaria. Aí caberia ao Congresso ter que derrubar com 2/3, o que não teria. Então, assim, se for ter essa lei da anistia, ele vai ter que ser mais para frente, ou seja, votar essa lei já no início, no novo mandato, se por acaso um Tarcísio candidato for eleito, um Zema, ou um Caiado, alguém da direita for eleito e que não vetaria a lei da anistia. Mas mesmo assim corremos o risco lá, o risco não, mas existe a chance, melhor dizendo, do Supremo entender inconstitucional a lei da anistia. Diferente dos Estados Unidos, nós tivemos o Biden, antes de deixar o poder, perdoando o filho, naquele negócio da Rússia lá, do gasoduto, da Ucrânia, ali. Antes disso aí, né? E o Trump agora também deu anistia, né? Anistiaram lá, houve anistia, com aprovação de lei e tudo do pessoal lá da invasão do Capitólio. Né? Sim. E lá não teve o Supremo derrubando. Mas eu aposto minhas fichas aqui. Se tiver uma lei da anistia, um novo presidente da República e sancionando essa lei da anistia, é capaz do Supremo vir a derrubar a lei da anistia por alguma... dizendo que feriria a impessoalidade, a moralidade, alguma coisa assim. Aí nós vamos ter uma crise institucional, se isso acontecer, jamais vista no Brasil entre os poderes. Delmanto, esse julgamento dos envolvidos no ato do dia 8 de janeiro, né, ele pode redefinir a jurisprudência sobre crimes contra a democracia? É que não existe, Karen, ainda jurisprudência. Essa lei é muito nova. É muito nova. O que eu posso dizer com muita tranquilidade é que existe uma redundância de imputações. O primeiro grave problema, na minha opinião, é que você não pode ter crime de golpe de Estado e também crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O atentado violento ao Estado Democrático de Direito é um crime meio para o golpe de Estado. Está absorvido, existe um fenômeno da construção, da absorção. Então, se a imputação era dar um golpe de Estado, essa invasão nos três poderes foi, inclusive, um meio para criar o clima necessário para uma futura intervenção militar naquele momento e dar o golpe de Estado e destituir o presidente Lula, que já havia tomado posse. Então, assim, é um crime meio. Agora, os ministros, quando receberam a denúncia, não, mas poderia ter só aqui a invasão do Supremo, a invasão do Parlamento, e não ter a intenção do Lula, de depor o Lula. Mas, desculpa, mas tudo isso, toda a narrativa do golpe de Estado. Então, nós temos, na minha ótica, dentro do meu direito de crítica, sempre com todos os respeitos, né, devidos, na minha ótica, as penas são exacerbadas. Esse crime aí só está dando esses 14 anos, 17 anos, porque estão considerando 2 crimes gravíssimos, teria que ser 1 e as penas ficariam em 7 anos, mais ou menos, que é algo mais razoável. Né? E há uma outra grande questão, que é o tal do crime multitudinário, né? O crime de multidão, né? Em que você não tem uma individualização e todo mundo que estava lá, com algum destaque a mais, tem alguns menos que fizeram lá um acordo, que uma pena seria menor, que botaram só associação criminosa para a coisa, mas uma quantidade grande está respondendo por crime de golpe de Estado, de atentado violento à democracia, às instituições democráticas, associação criminosa, depredação de patrimônio público, enfim, esses crimes todos de bandejada, né? De bandejada. Na verdade, como aconteceu com essa moça do batom. Né? Ou seja, ela está sendo imputada de golpe de Estado armado. Aí houve uma redução da pena dela, né? O Fux. Não, ainda não reduziu. O Fux ainda não. Ela tá, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, 14 anos na questão do batom.
Por quê? Entendendo que é na bandejada, estava lá, então ela faz parte da organização, esteve no acampamento, então faz parte da organização criminosa, de destruição armada e violenta, mas armada com o quê? É o pé da cadeira, teve lá um daquela turba lá, pegou uma barra de ferro, uma coisa absurda, não estou dizendo que não seja, mas você coletivizar sem individualização das condutas, todo mundo lá que estava. Isso fere um direito elementar, né? Que é esse da individualização. Você não pode fazer punição coletiva. Sabe, me recorda assim quando a gente estava na escola. Não sei, lembra? Faz tempo, né? Faz bastante. Né, Samir? Né? É justo, faz muito tempo. A Karen não, a Karen era outro dia que estava na escola. Foi 2 anos atrás. Estagiário. E vinha, alguém aprontava lá atrás no fundo da classe, né, jogava uma borracha na professora, tá de costas no professor, ele vira e fala, quem fez? Aí fica aquela gelada, né? Quem fez? Então todo mundo vai perder o recreio. É a punição coletiva. A punição coletiva é proibida pela Constituição Federal, essa punição coletiva. Então, na verdade, ali, ok, e existe um princípio do direito que quem quis participar de uma conduta é menos grave do que a outra. Existe também isso na coautoria, na participação. Se você quis participar, você está num grupo de pessoas, você quis participar de algo menos grave, e outros adotaram condutas que você não quis participar, mas por eles, você não pode ser responsabilizado pela conduta dos outros. É a participação de menor importância. E isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, essa moça, Débora, né? Uhum. O batom. Cabeleireira. A cabeleireira? Assim, ela está dizendo, mas que coisa, eu não tinha o que fizeram lá dentro, eu não entrei, não quebrei nada, como que eu estou tomando? Eu não quis. Eu fiz lá, com batom que foi lavado no dia seguinte com água e sabão. Perdeu mané. Perdeu mané. E quem fez essa prova foi o ministro Barroso. Quem trouxe a politização foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, há uma situação, uma frase infeliz do ministro Barroso, muito infeliz. Outro dia ele deu uma entrevista lamentando que foi uma felicidade, tal, mas não pode. Então, assim, como o Nicolas falou, se ele tivesse escrito lá com o batom fora Bolsonaro, o que teria acontecido? Nada. Então, assim, é uma punição coletiva, né? E tem aqueles quebrados. Não, 14 anos é pouco para cabeleireira. Eu já vi, tem gente que fala. 14 anos é pouco. É isso mesmo. Golpista tem que ir pra cadeia, não sei o quê. Ou seja, as pessoas estão com ódio. As pessoas, essa polarização da sociedade está dentro da crítica. E eu sei que ouvindo esse podcast aqui, muita gente vai me criticar, vai me chamar de bolsonarista, o que eu não sou, vai me chamar de golpista, o que eu não sou. Lamento tudo isso que nós vivenciamos. Agora, as pessoas perderam o bom senso. Aí vira Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, vira Palmeiras e Corinthians, vira torcida. Agora, Delmanto, depois, assim, né? Quais são as próximas etapas após a aceitação do STF? Está todo mundo discutindo se a pena que foi dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele vá preso, se realmente, quanto isso pode reduzir, né? Qual a expectativa de tempo de detenção real do presidente? Então, o que acontece? Agora o ex-presidente, perdão. O que acontece? Agora foi recebida a denúncia e vão ser ouvidas as testemunhas, né? As partes vão ter direito de requerer provas, fazer prova. Pelo que eu sei, eles anteciparam, inclusive, um período aí, né, desse julgamento final. Eu tenho uma informação aqui que eles anteciparam uma das semanas. É assim, não, eles adiantaram, o julgamento sim, o julgamento é a toque de caixa. A toque de caixa. Sim, aí a celeridade acontece. Acontece. Por quê? Porque é uma questão política, querem julgar antes do próximo ano eleitoral. Você vê como a política está envolvida no processo, essa política está dentro, né? Aliás, mesmo quando também o próprio ministro Barroso falou, vencemos o bolsonarismo. Né? Então, assim, quem politizou isso foram eles. A verdade é essa. Esse é o ponto. Né? A justiça não tem que se politizar. Por mais que exista um influxo, você tem que manter uma aparência, você tem que manter essa isonomia. Né? E não foi mantida. Né? Então, o que acontece? Nós vamos ter agora a colheita das provas testemunhais, que vai ser muito rápido, porque eles delegam.
cada um pode ter 8 testemunhas por fato, vão arrolar suas testemunhas, isso vai ser ouvido a toque de caixa, vão dar acesso às defesas, à íntegra de todas as 45 mil páginas, os 45 mil documentos. A defesa, o que não tiver a defesa, não teve, só teve aquilo que estava na denúncia. Perfeito. Mas não teve ao que não estava na denúncia, que foi a reclamação, injusta reclamação. Mas o Supremo está saindo pela tangente dizendo, olha, inclusive o presidente da OAB foi se manifestar, olha, eles não tiveram direito. O que o Supremo, já sei o que vai acontecer, vai falar, olha, mas se não teve aquela época, é só um recebimento da denúncia. Você está tendo agora toda a prova. Você está tendo tudo, então, contraditório chama diferido, você está tendo todo o acesso, você vai ter agora 3 meses, 4 meses para ter tudo. Então vai estar sanado isso. É isso que o futuro é esse. Né? O futuro é esse. Então, assim, eu acredito que para agosto vai ser a toque de caixa, já tenhamos esse julgamento, é uma possibilidade concluído. Agosto, se é? Sim, senhor. Nossa. Agosto, setembro. Esse ano, Toque de caixa. na minha leitura, o ex-presidente Jair Bolsonaro estará com mandado de prisão expedido e preso na Papuda. Ou não vai ser na Papuda, que vai ser ali um estabelecimento militar, de Estado-Maior, sala de Estado-Maior. Agora, a única chance, hoje deram-se entrevista, porque como o Ramagem é deputado ainda, né? Hoje existe um dispositivo constitucional que o Congresso pode sustar o trâmite de uma ação penal de um deputado enquanto durar o mandato. Então, é uma menção, hoje já se fala nisso, mas mesmo que o Congresso Nacional faça lá uma suspensão do processo com relação ao Ramagem, eu não tenho dúvida nenhuma que o Supremo vai desmembrar o processo, vai continuar os outros e deixar o Ramagem suspenso. Então, esse é o ponto que eu acho que nós estamos aqui num podcast jurídico, então a gente está discutindo o juridiquês mesmo, né, da questão, então não o político. Quando a gente vê esse lado político, eu lembro que nós fizemos um podcast com Delmanto, ainda era áudio na época, né, Karen? Certo. E você falava até do princípio lotérico do direito, que era aquela questão que também já nos causava muita preocupação, quer dizer, dependendo do juiz que cair o meu processo, eu vou ser julgado de um jeito ou de outro, né? Então, eu vou torcer para cair com aquele juiz, que já está errado, né? Porque isso já desvirtua a análise jurídica e técnica do processo, do crime, etc. E agora a gente está vendo aqui que está ocorrendo muitos pontos em que novamente está se desvirtuando do jurídico, está se desvirtuando do técnico, porque quer dizer, o juiz ele acaba meio que advogando a sua vontade, sua tese, ou ele antecipa o seu julgamento. Eu lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Mas eu lembro que eu tinha um vizinho que era juiz. E a gente, né, meus pais eram amigos, tal. A esposa vinha, o marido não vinha, porque ele era juiz. Porque eles, né, ficavam mais recaídos. Não, eu sou juiz, eu não posso ser amigo ou ficar muito, né, muito íntimo ou próximo ou me expor. Isso mudou, né, completamente. Aliás, os ministros do Supremo, eles não levam isso ao pé da letra. Em outros países do mundo isso não acontece. Ministro dando entrevista, ministro em festa do carnaval, isso mudou. Por aí vai, né? Enfim, é uma mudança, cada um tem sua forma de pensar, o seu estilo. E a gente não está aqui defendendo o lado A, o lado B, esquerda ou direita, mas é que o jurídico disso é que está sendo cada vez mais agredido e a gente fica preocupado com o que vai acontecer, né? Então, acho que o que se lamenta é exatamente o peso da política no julgamento e na decisão que vai ser tomada, que talvez já esteja até tomada, só falta formalizar isso, né? Sim. É a questão do devido processo legal. É isso que interessa a todos. Não é o caso A, caso B, caso C. É o devido processo legal, que a gente não assiste. Na minha ótica, ele tem sido violado. É essa a questão. Né? Então, assim, não importa que o processo é X, Y, Z, tem que ter o devido processo legal. Agora, você vê, o ministro Alexandre, ele é vítima
dentro do tal plano do golpe de assassinato, e foi mencionado lá, o Procurador-Geral da República, lendo lá, inclusive de matar o presidente Lula, O vice, o Alckmin, vice, o e o Alckmin, Alexandre. e Vossa Excelência apontou para o ministro. O ministro é vítima de um Claro. plano de assassinato, segundo a denúncia lá do negócio, o punhal verde e amarelo, o punhal lá. O ministro é vítima. Foi muito grave, né? Aí vem o Supremo, entende? Olha, mas você não. Assim é uma maneira de você evitar quem vai te julgar. Não podemos aceitar isso, porque basta eu ameaçar um juiz que ele não pode me julgar. É uma manipulação, mas como se fizeram isso para tirar o ministro do julgamento? Claro que não, né? Se isso aconteceu, é uma coisa gravíssima. Gravíssimo. Agora, ele é vítima, mas não está impedido. O Pleno do Supremo, por maioria de votos, só o voto do ministro André Mendonça, entendeu? Não, tá tudo bem, você é vítima, você pode julgar. E o ministro Flávio Dino, ele processa criminalmente o ex-presidente Bolsonaro no Supremo por calúnia, crime contra a honra, injúria, difamação. Tem um processo ativo. Ele é o querelante. Uma queixa-crime contra o réu que ele vai julgar. E aí vem o Supremo, não, o ministro presidente Barroso, não tem impedimento, isso não, ele vai julgar de maneira isenta, mas eu estou julgando uma pessoa que eu estou acusando de ter cometido um crime contra mim, e eu julgo e está tudo bem. Então, assim, tem essa questão que agora, a única chance de ter algum tipo de recurso da decisão da primeira turma é de terem 2 votos, não basta um. Por exemplo, se o ministro Luiz Fux der um voto diferente, já há uma interpretação do Supremo que só cabe os embargos infringentes, que você chama novos ministros para julgar, se na turma de 5 pelo menos tiverem 2 divergentes. O que também não está escrito em lugar nenhum, que bastaria ter um voto divergente claro. para você poder chamar outros ministros, aí iria para o pleno. Só que não, já existe uma interpretação do Supremo anterior, entendeu? Olha, não basta um divergente na turma de 5, precisa ter 2. Então, mesmo que tenha um divergente, pelo entendimento já do Supremo, não vai ter embargos infringentes, ou seja, não vão vir outros ministros para continuar o julgamento. E quanto ao princípio lotérico do direito, que o Samir lembrou, é o seguinte, né? As decisões hoje, elas estão, sobretudo, na grande maioria dos nossos tribunais, monocráticas, né? Então, assim, esse influxo de valores pessoais, valores morais, história de vida, crenças, na interpretação da lei ou na interpretação dos fatos, o remédio contra isso é a pluralidade de julgadores, né? O julgamento colegiado. Por isso que existe recurso, por isso que no tribunal aqui são 3 que julgam, Tribunal de Justiça, né? Nas turmas criminais, no cível, nós temos a colegialidade, que aí nós julgamos e você tem um antídoto contra esse que é natural do ser humano, que a gente tenta combater com a fundamentação e com a legalidade, mas tem a interpretação. Agora, como no STJ e no Supremo, as decisões hoje, em sua grande maioria, são monocráticas, em julgamentos depois, se você agrava, faz um agravo regimental, é tudo virtual. Quer dizer, o peso do individualismo aumentou de forma gritante nos tribunais superiores. E aí você abre a porta para o que eu chamo realmente de princípio lotérico de direito. Aliás, é antigo, porque qualquer advogado, qualquer nosso aqui, há muito tempo, você vai distribuir uma apelação. Com quem caiu? É a primeira pergunta que a gente faz, com quem caiu. Você já sabe a linha de interpretação, embora a lei seja a mesma, os fatos sejam os mesmos, mas um juiz vai decidir de um jeito e o outro pode decidir de outro. Sim. E como que você avalia, só para a gente finalizar, e depois se os nossos colegas aqui também quiserem... Eu penso nisso, que essa exposição toda do Delmanto, um estudante de direito, tudo que acontece, né? O que ele acha, né? O que ele fala, pô, eu escolhi uma carreira que eu quero ser embasada na lei, que a lei seja essa, se é justo ou não, mas é a lei, tem que seguir a lei. Que é a inocência de quem está começando, né? Mudou hoje. Hoje, eu defendo, o que tem no Brasil é uma common law brasileira. Na verdade... É verdade, boa. É uma common law brasileira. Tem verdade, a lei, ora a lei, tem interpretação. A verdade é esta. Aliás, o próprio Supremo tem alterado em diversos julgamentos a interpretação conforme a Constituição. Você reescreve a lei ou interpretá-la conforme a Constituição. Aliás, foi interessante, nesse julgamento do recebimento da denúncia, quando um dos advogados reclamou alguma questão lá do regimento, alguma questão, olha,
aqui, violou ampla defesa. O advogado queria sustentar por último, após o advogado do delator do Mauro Cid sustentar. Aí veio o Supremo, não, mas a lei não diz isto. Então, respeitando a lei, é pela ordem alfabética, a lei não diz. Ou seja, quando convém, a lei é aplicada friamente. Agora, quando não convém, não, temos que interpretar esta lei de acordo com a Constituição da ampla defesa. Então, vamos fazer uma interpretação da lei conforme a Constituição para garantir a ampla defesa. Então, faria por último. Ou seja, é muito uma questão de conveniência. Isso. A lei é aplicada literalmente quando convém. Quando não convém, há uma interpretação conforme a Constituição se muda. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Né? Que nós temos o princípio constitucional da ampla defesa. O delatado tem que falar por último. Tem um princípio constitucional da ampla defesa, mas ali não valeu o princípio constitucional da ampla defesa, valeu a letra fria da lei que não previa expressamente isso. Então, e vivemos uma common law. Hoje você entra na internet, Google, Jus Brasil, vai lá, um crime tal, uma situação tributária, não sei o quê, a primeira coisa, vai Jus Brasil. O que estão decidindo? Você não olha mais o código, você não olha mais a doutrina. É verdade. Você vai direto pro Jus Brasil, ou pro outro. O que estão decidindo? Caiu com quem? Vamos ver o que ele já decidiu. Depois, se a coisa estiver ruim mesmo, você não achar os aí você vai pra doutrina, aí você vai pra lei, olha, achei um... E interpretar, tem tanta decisão, gente. Você vai achar. Tem decisão A, B, parece uma feira, você tá entendendo? Tem uma maioria hoje posicionou, mas você acha atrás que tinha uma outra diferença. Você sempre acha um precedente que encaixa, a gente fuçar, acha. Ainda bem, né? Tem uma luz no fim do túnel, quem sabe. Mas viramos uma common law. E a coisa que chama atenção é que nos Estados Unidos, né, você tem o judgment law, você tem o rigor dos precedentes. Para você alterar um precedente, o tribunal tem que justificar o porquê que ele está alterando aquele precedente. E se respeita essa questão muito. Agora, aqui não. É isso que eu estou falando. Aqui cada um o juízo. Não, eu estou entendendo dessa forma. Sobretudo nas cortes superiores. Estou dando aqui uma nova interpretação. Eu entendo isto. Então você fica com um arsenal de decisões contraditórias, né? E aí vem a questão do STJ de uniformização da jurisprudência, aquilo que a Constituição de 88 ali positivou, que deveria ter essa questão de uniformização. Enfim, mas nós vivemos um momento muito difícil de insegurança jurídica. É isso que eu sinto. Mais alguma questão, senhores? Muito bom. Acho que muito tivemos bom. uma aula aqui, né, com o professor. A intenção é essa. Doutor Delmanto. E uma coisa que o Delmanto falou, a gente aqui não está para A, B, C, D ou E. De jeito nenhum. Tá pelo... Não, a gente sabe da Devido ao processo gravidade legal, dos claro. fatos, sem dúvida. Claro. O que a gente está só questionando é assim... A lei deveria ser seguida à risca. Perfeito. Né? A lei processual, né? Porque já se dizia classicamente, né, que as garantias da liberdade estão justamente nas garantias do devido processo legal. Né? Não é porque é um caso X e você tem que respeitar as regras do jogo. Né? Mas, infelizmente, a gente vê É um isso... caminho sem volta, Delmanto? Porque como que a gente vai imaginar que, aberta essa porta, como é que a gente volta... Porque ele perde credibilidade, a população olhando de fora, o exterior olhando o que está acontecendo. Como é que fica, né, o Supremo? Como que o Supremo passa a ser visto? É que o Supremo brasileiro é diferente dos Supremos de outros países. Né? Sim. O Supremo brasileiro tem essa competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar causas penais, né? O foro por prerrogativa de função. Outros tribunais de outros países não têm isto. São cortes exclusivamente constitucionais. Então, o Supremo virou um tribunal penal, além de ser uma corte constitucional. E ao se tornar um tribunal penal, ele fica exposto a essas situações, né? É isto. Muito bem colocado. Bom, muito bem. Este foi o Despachados. Falamos Muito do bem. julgamento dos envolvidos nos Excelente. atos de 8 de janeiro. Roberto Delmanto Júnior, muito obrigada pela presença aqui no Despachados. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Obrigado, Delmanto. Xará. Samir, Muito obrigado, obrigado, muito Justo. Muito bom. Samir Muito bom, Schwaib, até a próxima. Roberto Justo também. Espero Obrigado. revê-lo em breve. Foi um prazer. Foi um prazer. Bom, e o Marcos Paiva hoje, infelizmente, nosso terceiro advogado que compõe aqui o Despachados, não pôde estar presente, mas na próxima ele estará. Muito obrigada pela companhia nesse episódio e até o próximo Despachados.